A situação de pessoas em situação de rua, né, que é o termo mais correto sociologicamente falando para aquilo que popularmente se chama de moradores de rua, ela é extremamente preocupante no Brasil. A estimativa é de cerca de 100 mil pessoas em situação de rua no Brasil, mas esses dados são difíceis de aferir porque, diferente de uma pesquisa do IBGE comum, né, que vai de casa em casa fazendo as perguntas, as pessoas em situação de rua não têm endereço fixo. Então, esse número pode ser ainda maior, tá? Apesar desse número já ser alto, ele pode ser ainda maior. O direito à moradia adequada se tornou um direito humano universal, aceito e aplicável em todas as partes do mundo como um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas, no ano de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Após esse marco, vários tratados internacionais expressaram que os Estados têm a obrigação de promover e proteger este direito. Hoje já são mais de 12 textos diferentes da ONU que reconhecem explicitamente o direito à moradia. Apesar disso, a implementação deste direito é ainda um grande desafio. Bom, os motivos, né, do porquê que as pessoas moram na rua. Se a gente for fazer um levantamento, esses motivos são variados, individualmente falando, né? A gente vai ter aí uma grande presença de pessoas que acabam em situação de rua por conta de alcoolismo, uso de drogas, então uma questão de saúde pública, né? E muitos outros casos por desestrutura familiar. Então, por algum motivo ali, os laços familiares eles vão se rompendo, vão se tornando cada vez mais frágeis, seja por brigas internas ou por preconceito, de repente filho LGBT e a família não aceita, coisas desse tipo. Né? Os motivos pelos quais um indivíduo vai para a rua, individualmente falando, eles são multifacetados. Tem algumas pesquisas nessa linha, mas a gente tem aí esse tripé: alcoolismo, adicção em drogas e fragilidade familiar por algum motivo. Tá? O que marca então todos esses casos, né? É a falta do local de morar. Embora então você tenha esse mapeamento, e aí desse mapeamento você possa fazer uma outra divisão, né, de gênero, de raça, né, de cor, etnia, então você tem uma maioria absoluta aí, né, cerca de 70, 80% são homens, cerca de 70% são negros, a maioria de jovens, então até 20 e poucos anos. Mesmo que a falta de moradia seja um problema muito comum na vida de alguns brasileiros, há alguns terrenos do governo que não são habitados, e em decorrência disso, ocorre a ocupação. Na minha opinião, ocupar não é uma escolha, e sim um resultado para milhões de brasileiros de uma falta de escolha. Atualmente, há muita gente sem casa, enquanto há muita casa sem gente. Segundo Guilherme Boulos, que é um integrante do Movimento Sem Teto, há 6 milhões e 60 mil famílias que não têm onde morar, enquanto há 7 milhões e 200 mil imóveis sem gente morando. Então, para resolver o problema da falta de moradia, não seria necessário construir mais nenhuma casa, e sim apenas distribuir as casas que estão ociosas para a população. Quando algum shopping ou uma empresa entra em uma área pública para lucrar ou receber algum benefício, isso é invasão. Agora, quando algumas pessoas entram em um lugar para morar, pois não tem o seu direito garantido na Constituição, isso é ocupação. Piedade quer estacionar. Não vou parar, me desligar, não vou. Deixa os caras arrepender. Não vou parar, me desligar, não vou. Deixa os caras arrepender. Inicializar, sistema travar, não vou. Bebendo pra me resolver. Sem respirar, não vou parar, nem vou. Deixa os caras arrepender. Um exemplo dessa ocupação por falta de moradia é o Jardim da Conquista. O Jardim da Conquista surgiu da luta e engajamento social de pessoas simples e há muito sofrendo por falta de habitação própria. Uma luta árdua, organizada e contínua,
Resgatar a memória do bairro pelos filhos de seus líderes e fundadores pareceu a todos uma ação motivadora e rica de possibilidades de trabalho, levantamento de dados, depoimentos e documentações autênticas, resgate histórico, estudo do meio, valorização do bairro e da autoestima de seus moradores. Diversas pessoas diferentes, com idades diferentes, né? Vocês vão ver que os relatos são bem distintos, né? E depende também de cada um que cada um estava defendendo, né? Sim. Tá, então tem toda essa história. Era muito barro, era tipo só barro, só barro. O meu bairro hoje ele é feito de morros e ladeiras, entendeu? E naquela época era exatamente isso, só que em barro. A minha avó me contava que muitas vezes eles estavam saindo de casa para ir para algum lugar, escorregava, caía, sujava toda a roupa e tinha que voltar para casa para trocar, entendeu? Era complicado, não tinha acesso de ônibus grande na época, e nem de ambulâncias, entendeu? Nem polícia também. A polícia naquela época ia a cavalo para dar uma ordem também para os moradores, porque como era uma época de ocupação, então não podia deixar bagunçar o negócio, então O Jardim da Conquista surgiu de reunião de diversos bairros que achavam injustos um sítio de tamanha dimensão tá ali parado, sem ser ocupado por alguém, e ao mesmo tempo esse pessoal eles precisavam de moradia. naquela época de ocupação era muito violento mesmo, era pencas violento, porque além dos roubos de material de construção que tinha, muitas vezes dava muita treta, muita briga entre ocupantes e moradores, e isso acabava em morte, muitas das vezes. Tanto que tem uma amiga da minha avó que contava que via até corpos assim a céu aberto na época de ocupação, entendeu? Mas isso foi melhorando com o passar do tempo, com certeza. Tem um outro fato, foi que o meu tio, ele veio com a gente para ocupação e ele faleceu, infelizmente ele faleceu por conta da violência no bairro, porque pegaram ele, sequestraram ele sem ao menos saber quem era e assassinaram ele. E entendeu? Isso foi uma coisa que marcou muito a gente. Mas eu fui percebendo bastante a melhoria disso, entendeu? Tanto quanto o policiamento foi melhorando e a violência foi diminuindo. É claro que ocorre, claro que ocorre. A partir do documentário, podemos perceber que a falta de moradia é um problema social muito atual no nosso país. Com a falta da moradia, ocorrem os movimentos que lutam por ela. Exemplo deles são o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MST, Movimento do Sem Terra, e o MLSM, Movimento de Luta Social por Moradia. Como a ocupação é um direito previsto a qualquer cidadão, a luta por moradia é válida e todo cidadão tem o direito de participar dela. A ocupação do Jardim da Conquista é apenas uma de muitas ocupações que já ocorreram no Brasil, mas é um exemplo de que a ocupação é muito importante para todos, por dar moradia e planejamento de vida a famílias inteiras.